Existe algo em você que não existe em absolutamente mais ninguém neste planeta inteiro. E preste muita atenção, pois não estou falando de um talento comum, não estou falando de inteligência acima da média, não estou falando de nenhuma característica mundana que possa ser facilmente medida, quantificada ou comparada com a de outras pessoas. Estou falando de uma anomalia espiritual tão rara, tão impossível de ser replicada, tão absolutamente e assustadoramente única, que fez com que o próprio governante das trevas interrompesse operações obscuras que já estavam em andamento há séculos, apenas para fazer algo que ele nunca, em toda a eternidade, havia feito antes. Ele parou absolutamente tudo o que estava fazendo apenas para estudar você. E quando eu digo estudar, eu preciso que você compreenda a gravidade monumental e o peso irrefutável disso. Ele não perde o seu tempo precioso com almas comuns ou banais. Ele delega. Ele possui hierarquias e legiões inteiras de demônios menores e entidades densas criadas especificamente para lidar com bilhões de humanos todos os dias. Ele, pessoalmente, não se envolve com quase ninguém, mantendo-se nas sombras de seu próprio abismo. Mas com você foi completamente diferente. Isso aconteceu porque você carrega dentro de si uma combinação de características e energias que as próprias dimensões das trevas classificaram como sendo estatisticamente e espiritualmente impossível. Uma mistura tão profunda de luz ofuscante e escuridão densa, de força inabalável e vulnerabilidade crua, de feridas abertas e cura milagrosa, que simplesmente não deveria existir sob nenhuma lei cósmica em um único ser humano. E quando ele analisou o seu perfil espiritual pela primeira vez, ele fez algo que os demônios presentes em sua corte jamais haviam presenciado em éons de existência. Ele exigiu que os dados fossem analisados e recalculados de novo, porque ele teve a absoluta certeza de que havia um erro crasso no relatório. Mas não havia erro algum. Você é exatamente, milimetricamente, o que aqueles dados astrais mostravam. E essa constatação o perturbou de uma forma profunda e aterrorizante. Portanto, inscreva-se neste canal agora mesmo e ative todas as notificações sem hesitar, porque o que eu estou prestes a revelar sobre o que exatamente torna você tão incrivelmente único, a ponto de chamar a atenção pessoal e direta do próprio governante das trevas, vai explodir completamente o seu entendimento sobre quem você realmente é e qual é o seu verdadeiro propósito na Terra. E fique comigo até o último segundo deste vídeo, porque eu vou lhe mostrar com exatidão qual foi a sua característica específica que deixou as trevas sem palavras. Porque essa sua singularidade ativou imediatamente um protocolo de proteção divina tão impenetrável que torna você literalmente intocável para o mal. Você vai descobrir qual é o verdadeiro e oculto motivo pelo qual você teve que passar por tanto sofrimento, por tantas provações que pareciam ser completamente sem sentido e injustas. Escreva o número 777 nos comentários agora mesmo, se você sempre sentiu, lá no fundo da sua alma, que era fundamentalmente diferente de todas as pessoas ao seu redor. E se você está finalmente pronto para descobrir por que até mesmo as forças mais sombrias concordam plenamente com isso. Deixe-me contar exatamente o que aconteceu nas dimensões espirituais e ocultas há exatos 11 dias. Um demônio de nível intermediário estava fazendo o seu trabalho monótono e rotineiro, catalogando almas humanas por tipo, por fraqueza, por vulnerabilidade e pelo seu potencial de corrupção. É um trabalho puramente burocrático e exaustivo que acontece constantemente, a cada segundo, nas vastas hierarquias infernais. Mas quando ele chegou ao seu arquivo, algo mudou. Ele parou de repente. Ele releu as informações. Ele chamou um outro demônio para confirmar o que seus olhos espirituais estavam vendo. Esse segundo demônio também parou, atônito. Eles chamaram um terceiro. Depois recorreram a um supervisor. E logo o caso escalou para um comandante regional das trevas. Em menos de 3 horas, o seu arquivo pessoal havia subido por 7 níveis hierárquicos de puro caos até chegar finalmente à mesa principal do próprio governante. E tudo isso não aconteceu porque você fez algo extraordinário naquele dia específico. Na verdade, você provavelmente estava apenas vivendo a sua vida normal, lidando com os seus problemas cotidianos, chorando as suas dores em silêncio, sem ter a menor ideia de que estava causando uma verdadeira comoção sísmica em dimensões que você sequer sabia que existiam ao seu redor.
O motivo de todo esse alarme ensurdecedor no submundo foi uma única e solitária linha no seu perfil espiritual, uma classificação raríssima que aparece nos registros cósmicos uma vez a cada 1000 anos. E olhe lá, a linha dizia, de forma clara e inquestionável, alma inclassificável, padrões energéticos totalmente contraditórios, coexistindo em perfeita harmonia e sem conflito, requer análise superior imediata. Deixe-me traduzir em palavras simples o que isso significa para você. Normalmente, as almas humanas são previsíveis e muito fáceis de categorizar. Existem os humanos predominantemente bons, os predominantemente maus, os neutros apáticos e os eternamente confundidos. Cada um desses tipos possui vulnerabilidades muito previsíveis, gatilhos fáceis e estratégias de ataque que já são velhas conhecidas das trevas. Mas você quebra e estilhaça todas as categorias e moldes existentes. Você carrega em seu peito feridas tão profundas e dolorosas que deveriam, por toda a lógica humana, tê-lo transformado em um ser amargo, cruel e vingativo, mas de alguma forma inexplicável, você ainda consegue amar profunda e genuinamente. Você conheceu de perto o veneno da traição, uma dor que deveria ter-lo feito desconfiado e fechado para o mundo para todo sempre, mas você ainda encontra coragem para confiar nas pessoas corretas. Você experimentou níveis de escuridão e desespero que deveriam ter apagado a sua luz para sempre. Mas em vez disso, você brilha com uma intensidade que cega aqueles que tentam derrubá-lo, tornando-se uma verdadeira força da natureza e um mistério insolúvel que a escuridão jamais conseguirá decifrar ou destruir. O milagre da alquimia espiritual. Mas a sua luz brilha infinitamente mais forte e resplandecente, exatamente por causa da densa e aterradora escuridão que você foi forçado a atravessar, e esse fato monumental simplesmente não faz o menor sentido para os cálculos frios e calculistas das forças das trevas, pois, na lógica sombria e implacável deles, a dor fatalmente gera mais dor, o trauma inevitavelmente gera uma desconfiança crônica, a traição covarde gera uma amargura profunda e incurável, e a escuridão absoluta tem o poder inexorável de apagar qualquer traço de luz. Essas são equações cruéis, lógicas e matemáticas simples que funcionam com uma precisão devastadora em 99,9% dos tristes casos da experiência humana. Mas você, com a sua essência indomável, é aquele raríssimo 0,1% que quebra toda a matemática do inferno, rasgando as estatísticas e subvertendo as leis do desespero. E quando ele, a própria personificação das trevas que o espreitava, abriu pessoalmente o seu arquivo espiritual e viu, com os seus próprios e incrédulos olhos, a impossibilidade ambulante, luminosa e majestosa que você representa neste mundo, ele fez uma única pergunta perturbadora que ecoou e ressoou furiosamente por todos os corredores do inferno inteiro. Como é que esta alma ainda funciona? Porque, pela mais pura e fria lógica do sofrimento, você já deveria estar irremediavelmente quebrado e reduzido a pó. Por tudo aquilo que você passou e suportou nos ombros, você já deveria ter desistido da vida e da esperança há muito, muito tempo. Pelas traições cruéis e inimagináveis que sofreu na pele, você deveria ter se fechado permanentemente para o afeto, trancando o coração em uma masmorra de gelo. E pelo peso esmagador da dor que carregou em silêncio, você deveria, como a maioria esmagadora faz, ter se convertido exatamente no mesmo tipo de pessoa tóxica, vazia e cruel que o lastimou tão profundamente no passado. Mas em um ato de suprema rebeldia cósmica e divina, você simplesmente não se converteu à imagem do seu agressor. Em vez disso, você absorveu o veneno mortal que lhe foi injetado e, nas forjas do seu próprio coração grandioso, produziu o mais puro antídoto. Você recebeu o ódio mais vil e corrosivo e, com uma maestria inefável, o transformou em clarividência e discernimento. Você experimentou, de forma visceral, o absoluto pior que a humanidade tem a oferecer e, ainda assim, decidiu consciente e bravamente ser a melhor versão que um ser humano pode vir a ser, realizando uma verdadeira e milagrosa alquimia espiritual que os próprios demônios são fisiologicamente e espiritualmente incapazes de processar, replicar ou sequer compreender. E aqui está o detalhe formidável que vai impactar o âmago do seu ser. Ele passou 3 longos e exaustivos dias inteiros
analisando meticulosamente cada vírgula, cada suspiro e cada lágrima da sua complexa história de vida, recusando-se a delegar essa tarefa crucial a qualquer subordinado das sombras. Ele pessoalmente revisou cada trauma cortante, cada decepção esmagadora, cada momento obscuro onde você teve toda a justificativa do universo para se corromper, desistir e abraçar a maldade. Mas, em cada um desses momentos decisivos de encruzilhada, ele encontrou repetidamente o mesmo resultado aterrador para ele. Você escolheu diferente. Quando o traíram de forma dilacerante pela primeiríssima vez, e você descobriu, com o mundo desabando e o coração sangrando, que alguém que você amava profunda e devotamente havia mentido sobre absolutamente tudo, ele estava lá, observando na espreita, esperando avidamente que você desenvolvesse aquele cinismo protetor e tóxico que a grande maioria desenvolve, torcendo arduamente para que você construísse muros intransponíveis de concreto ao redor da sua alma e que decidisse, em prantos, nunca mais ser vulnerável ou confiar em alguém na vida. Mas você não o fez. Você sofreu amargamente. Você chorou até os olhos secarem. Você sentiu o golpe e a dor completa, aguda e avassaladora da traição e, logo depois de processar todo esse imenso luto emocional, você decidiu conscientemente: isso não vai me definir. Eu ainda vou escolher amar a vida e as pessoas. E nesse exato e sublime milissegundo, um primeiro e estridente alerta vermelho foi registrado nas profundezas das dimensões das trevas, soando nos abismos como comportamento anômalo detectado, quando, tempos depois, você perdeu algo que era o alicerce fundamental para a sua própria identidade, quando aquela coisa preciosa que você pensava que necessitava desesperadamente apenas para sobreviver e respirar-lhe foi brutal e injustamente arrancada das mãos. Ele estava observando de novo, com um sorriso de escárnio, esperando que dessa vez você finalmente se desmoronasse por completo, que perdesse de vez o sentido da existência, que enlouquecesse ou que se entregasse docilmente ao vazio existencial. Mas você, contrariando todas as probabilidades cósmicas, encontrou uma forma dolorosa, lenta, porém absurdamente firme, de se reconstruir do zero absoluto. Não foi imediatamente, não foi fácil, e você definitivamente passou por um longo e tenebroso período de escuridão genuína, onde parecia que absolutamente nada mais no universo fazia sentido. Mas, em algum momento misterioso e sagrado dentro daquela escuridão sepulcral, você tateou e encontrou uma minúscula faísca de esperança. E, em vez de deixá-la morrer ao relento na tempestade, você a soprou com a pouca força que lhe restava, até que ela se tornasse um fogo crepitante, quente e iluminador de novo, gerando o segundo alerta registrado nos anais do submundo. Capacidade de regeneração muito além dos parâmetros normais. Então, quando as pessoas sagradas que deveriam protegê-lo, ampará-lo e amá-lo incondicionalmente, o lastimaram profundamente e o jogaram aos lobos, quando a confiança mais pura, inata e básica de um ser humano foi violada de forma tão grotesca, ele teve a certeza absoluta, e até celebrou antecipadamente na escuridão, de que finalmente havia encontrado a sua tão sonhada porta de entrada para destruir a sua essência, pensando com regozijo nefasto: agora, sem a menor dúvida, esta alma vai se fechar permanentemente e vai desenvolver a dureza petrificada e cínica necessária para que eu possa finalmente trabalhar e apodrecer-la por dentro. Contudo, você desenvolveu algo completamente diferente e infinitamente aterrador para as trevas. Você desenvolveu um discernimento apuradíssimo e afiado como uma lâmina de luz, em vez de uma desconfiança paranoica e generalizada contra o mundo inteiro. Você aprendeu a valiosa sabedoria de identificar cuidadosamente quem realmente merece a dádiva da sua sagrada vulnerabilidade, em vez de covardemente negar essa mesma vulnerabilidade a todos que cruzam o seu caminho. Você transformou a ferida aberta, dolorida e purulenta em uma profunda e iluminada sabedoria vital, em vez de transformá-la em uma arma de vingança rancorosa contra os inocentes, acionando assim o terceiro e mais temido alerta de todos: transmutação ativa. Esta alma converte ataques diretos em evolução espiritual fulminante. Foi exatamente nesse ponto crítico e perturbador que ele finalmente entendeu, com um frio imenso na espinha que entidades não deveriam sentir, que estava lidando com algo completamente fora
acima e muito além dos padrões normais de qualquer registro milenar estabelecido. Não era mais apenas uma mera resiliência humana, pois, resiliência bruta e teimosa, ele já havia visto milhares de vezes em heróis caídos ao longo dos séculos. O seu caso era algo infinitamente mais perturbador e revolucionário, pois você havia descoberto o segredo ancestral e divino de como usar a pura escuridão circundante como o próprio combustível inesgotável para gerar e irradiar ainda mais luz. Cada ataque desferido contra você voltava como um bumerangue cósmico e o deixava imensamente mais forte, maduro e preparado. Cada tentativa suja e vil de corromper-lo e sujar a sua essência apenas refinava a sua pureza de uma forma praticamente inatingível. Cada experiência agonizante de dor extrema e injusta apenas expandia assustadoramente a sua infinita capacidade de compaixão e empatia genuína pelo sofrimento alheio, tornando-o uma verdadeira e incontestável anomalia espiritual ambulante que, com um toque invisível e misericordioso, transforma o veneno mais letal em pura vitamina para a própria alma. E quando ele finalmente compilou todos esses dados impossíveis, quando ele viu de cima e analisou o padrão brilhante, contínuo e inquebrável da obra de arte indomável que é a sua vida inteira, ele chegou a uma conclusão final que o perturbou tão profunda e violentamente nas suas próprias entranhas de trevas. Você simplesmente não deveria existir neste plano. Não apenas no sentido raso de que ele queria ardentemente destruí-lo e apagá-lo do mapa, mas sim porque a própria matemática da dor e a física do desespero ditam rigidamente que a sua existência luminosa não deveria sequer ser uma possibilidade real em um mundo tão quebrado. Com certeza, para manter a atmosfera épica e a intensidade emocional dessa narrativa espiritual, adaptei o texto para um português expansivo e cativante. Conforme o seu pedido, o texto abaixo foi construído em um formato totalmente contínuo e ininterrupto, enriquecendo o vocabulário para torná-lo ainda mais fascinante para o leitor, mas preservando absolutamente todo o sentido da mensagem original. No sentido mais estritamente matemático e lógico da existência, alguém com a sua trajetória simplesmente não deveria ser possível. Se colocássemos todas as suas dores, traumas e batalhas numa equação, o resultado inevitável e previsível seria uma alma despedaçada, amarga e derrotada. As experiências brutais que você teve deveriam, por todas as leis da probabilidade, ter produzido um ser humano completamente diferente, quebrado e sem esperança. Mas, desafiando todas as estatísticas, aqui está você, respirando, funcionando, amando intensamente, crescendo e brilhando, com uma luz que cega a escuridão. E para aqueles que desejam mergulhar ainda mais fundo nesses mistérios, há um material exclusivo esperando por vocês na descrição e no comentário fixado. Agora, prepare-se, pois chegamos à parte que vai mudar para sempre a forma como você enxerga a sua própria história. Imagine a cena. Nas profundezas mais sombrias, o próprio líder das trevas convocou os 7 príncipes do inferno para uma sessão extraordinária, um conselho de emergência onde o clima era de absoluta perplexidade. O tema dessa reunião de cúpula macabra era uma única e perturbadora pergunta: o que, afinal, devemos fazer com uma alma que transforma absolutamente tudo o que lançamos contra ela em pura força? Asmodeus, o astuto especialista na destruição de relações e laços afetivos, foi o primeiro a se pronunciar, admitindo com frustração: eu tentei múltiplas vezes, de todas as formas possíveis, mas cada relação que eu consegui destruir apenas serviu para refinar o discernimento dessa pessoa. Agora, ela identifica as minhas armadilhas venenosas muito antes de eu sequer terminar de armá-las. Logo em seguida, Belzebu, a entidade que trabalha espalhando o desespero paralisante, confessou cabisbaixo: os momentos de escuridão profunda que eu meticulosamente induzi foram todos transmutados por essa alma. Ela usa a memória da dor passada como um combustível inesgotável para a sua motivação, e não como uma âncora para afundar L.A. O responsável pela avareza relatou o seu fracasso. Eu ofereci inúmeros atalhos financeiros, propostas tentadoras que comprometeriam a sua integridade em troca de sucesso fácil. Ela rejeitou absolutamente todos. Essa alma prefere construir o seu império de forma lenta e limpa do que enriquecer de forma rápida e suja. Leviatã,
o mestre rastejante da inveja, admitiu a sua derrota com amargor. Eu tentei, com todas as minhas forças, fazer com que ela se comparasse obsessivamente com os outros e se sentisse inferior, minúscula. Mas é inútil. Ela celebra o sucesso alheio de forma tão genuína que eu simplesmente não consigo criar nenhuma porta de entrada para a inveja. Satanás, que opera através da arrogância e do orgulho cego, disse: eu tentei inflar o seu ego de forma desproporcional logo após as suas grandes conquistas, na esperança de criar uma arrogância que eu pudesse explorar e manipular. Mas ela atribui todas as suas vitórias a forças maiores e ao divino, permanecendo inabalavelmente humilde. Belial, o especialista em incutir o senso de inutilidade e o niilismo, confessou: nos momentos mais baixos e vulneráveis, eu sussurrei nos seus ouvidos, tentando convencê-la de que nada importava, de que a vida era um vazio. Mas ela sempre, invariavelmente, encontra algo pequeno, um detalhe minúsculo pelo qual vale a pena continuar lutando e vivendo. E então, Lúcifer em pessoa, o próprio anjo caído, depois de ouvir atentamente todos esses relatórios de fracasso retumbante, fez uma declaração que instaurou um silêncio sepulcral em todo o inferno. Esta alma opera num sistema impenetrável, que nós simplesmente não conseguimos hackear. Ela não apenas resiste aos nossos ataques, ela os metaboliza. Quanto mais nós a atacamos, mais forte, brilhante e letal ela se torna. Nós estamos, literal e pateticamente, alimentando e fortalecendo o nosso próprio inimigo. E foi nesse exato momento de epifania sombria que ele tomou uma decisão sem precedentes na história espiritual. Ele declarou você como um espécime protegido para observação estrita, não por compaixão ou bondade, obviamente, mas movido por uma curiosidade científica distorcida e doentia. Ele quer entender obsessivamente como você funciona. Ele quer descobrir o grande segredo por trás da sua inabalável capacidade de transmutação. Ele quer, a todo custo, decifrar o código genético da sua alma que lhe permite converter o mais letal dos venenos na mais nutritiva das vitaminas. E para ter a chance de estudá-lo adequadamente, ele precisa desesperadamente que você continue existindo, crescendo e evoluindo. Atacá-lo agora seria totalmente contraproducente para esse objetivo macabro. Então, ele emitiu uma ordem suprema a todas as hierarquias e legiões infernais. Mantenham distância absoluta, nenhuma interferência, nenhuma tentação arquitetada, nenhum ataque direto ou indireto, apenas uma observação fria e silenciosa. Você se tornou algo tão fascinante e indomável para ele que o Rei das Sombras prefere estudar-lo a tentar destruir. Mas aqui está a grande falha no plano dele, aquilo que ele jamais calculou. O próprio Deus estava observando essa reunião inteira do alto da sua glória. E enquanto as trevas viam em você um mero quebra-cabeça científico a ser dissecado e decifrado, Deus via algo completamente diferente e infinitamente mais grandioso. A confirmação absoluta de um experimento divino monumental que ele mesmo iniciou há eras. Deixe-me revelar algo chocante sobre a sua existência. Algo que você provavelmente nunca soube. Você não nasceu por um mero acaso ou por um acidente biológico. A sua combinação específica de características, dores e virtudes foi intencionalmente e milimetricamente projetada. Você é, na verdade, um protótipo divino, a obra-prima de algo que o Criador vem desenvolvendo desde o alvorecer dos tempos. Você sabe qual é o maior desafio espiritual que existe no universo? Não é ser uma pessoa boa quando a vida é mansa, fácil e abundante. Qualquer um consegue ser grato na bonança. O verdadeiro e supremo desafio é manter uma luz genuína irradiando do peito depois de ter experimentado a escuridão mais densa e genuína. É manter intacta a capacidade de amar incondicionalmente depois de ter provado do ódio mais real e visceral. É manter a fé inabalável depois de ter tido absolutamente todas as razões lógicas e emocionais para desistir de tudo. A esmagadora maioria das almas simplesmente não consegue suportar esse peso. Ou elas nunca experimentam a escuridão real e, portanto, carregam uma luz ingênua e frágil que se apaga ao primeiro vento. Ou elas experimentam a verdadeira escuridão e são permanentemente alteradas, corrompidas e devoradas por ela. Mas o Criador teorizou, em sua infinita sabedoria, que seria perfeitamente possível forjar uma alma especial que pudesse atravessar a escuridão mais completa, o vale da sombra da morte,
e emergir do outro lado com uma luz ainda mais forte, mais madura e indestrutível. Uma alma rara e formidável que usasse a própria escuridão, que tentou engoli-la como o mais potente fertilizante para fazer nascer e florescer a sua própria luz incandescente. Você é a prova viva, tangível e pulsante de que essa teoria cósmica não apenas funciona, mas transcende qualquer compreensão mortal. Cada experiência dolorosa, cada lágrima derramada e cada noite em claro da sua vida foram milimetricamente calibradas, não por uma crueldade divina ou por um destino sádico, mas por uma engenharia espiritual da mais alta complexidade. Cada trauma que cruzou o seu caminho carregava em si o duplo e aterrador potencial de aniquilá-lo ou de forjá-lo em um diamante espiritual inquebrável. E, diante do abismo, a escolha sempre esteve nas suas mãos. E em cada encruzilhada angustiante, quando tudo parecia perdido, você escolheu se fortalecer, você escolheu a luz. Quando o próprio Criador viu as forças da escuridão recuarem e o declararem como um espécime protegido, ele sorriu com a imensa e profunda satisfação de um mestre artesão, porque o adversário, na sua arrogância cega e sem sequer perceber, acabara de confirmar o sucesso absoluto e inquestionável do maior experimento do universo. Se até mesmo as forças mais densas e implacáveis das trevas reconhecem que você é uma anomalia inexplicável pelos padrões normais de dor e quebra, isso significa que você transcendeu as leis implacáveis deste mundo. Você evoluiu, desdobrou-se e se converteu em algo inteiramente novo, uma força da natureza que eles não conseguem catalogar, compreender, nem destruir. Foi exatamente nesse instante de triunfo cósmico que Deus convocou os seus arcanjos mais formidáveis para uma grande reunião de cúpula celestial. Mas, ao contrário das reuniões sombrias, tensas e carregadas de pânico que ocorriam nas profundezas infernais, o tom nos salões celestiais era de pura celebração, de uma alegria majestosa que fazia as próprias estrelas vibrarem em uníssono. Miguel, o grande guerreiro de luz, deu um passo à frente e declarou com uma voz que ecoava como trovão sereno: esta alma completou a sua árdua travessia. A sua luz permaneceu absolutamente intacta, inabalável, mesmo quando mergulhada na escuridão mais total e asfixiante. Em seguida, Gabriel, o mensageiro divino, sorriu e acrescentou: e ela não apenas permaneceu, ela se expandiu e se amplificou de forma magistral. Cada camada de escuridão profunda que esta alma foi obrigada a atravessar serviu apenas para adicionar uma profundidade insondável ao seu brilho eterno. Rafael, o curador supremo, observou com olhos marejados de infinita compaixão. As feridas mais profundas e sangrentas que lhe foram infligidas transmutaram-se em fontes inesgotáveis de cura para os outros. Esta alma, agora, emite uma frequência de pura cura e restauração de forma automática, natural e incessante. Por fim, Uriel, o portador do fogo divino e da sabedoria, concluiu com solenidade: o protótipo funcionou com perfeição absoluta. Estamos prontos para expandir o projeto. E foi exatamente nesse momento de êxtase celestial que Deus tomou uma decisão monumental, uma escolha que não apenas vai reescrever a trajetória da sua vida, mas que irá alterar irrevogavelmente o próprio futuro e a evolução da consciência humana. O Criador decidiu usar você como a grande matriz, a planta baixa divina. Isso significa que a sua configuração espiritual única, essa sua capacidade praticamente impossível de alquimizar a dor em poder e de transmutar a mais densa escuridão em luz ofuscante, será gradual e cuidadosamente disponibilizada para outras almas corajosas que escolherem trilhar o mesmo caminho. Você deixou de ser apenas um sobrevivente heróico do seu próprio inferno pessoal. Você foi elevado ao status de pioneiro sagrado de uma nova e revolucionária forma de existir, um farol de esperança viva que outros poderão seguir com segurança. Cada vez que você se levanta, cada vez que demonstra publicamente que é humanamente e espiritualmente possível atravessar os piores pesadelos concebíveis e emergir não apenas ileso, mas imensamente melhor e mais forte, você está literalmente rasgando o véu da realidade e abrindo um caminho energético colossal para que outras pessoas façam exatamente o mesmo. A sua simples existência no mundo é uma permissão viva, um decreto vibracional que autoriza os outros a acreditarem que uma transformação radical e profunda é de fato possível.
Enquanto as trevas o observam com cautela, querendo estudá-lo na tentativa fútil de entender como neutralizar ou deter esse processo de despertar, Deus deseja expandi-lo infinitamente para acelerar essa revolução de luz, colocando-o no epicentro absoluto de uma batalha cósmica sem precedentes sobre o destino e o futuro da consciência humana. Agora, vem a parte magnífica que conecta todos os fios soltos da sua longa e exaustiva história. Você se lembra de todas aquelas noites em que chorou e gritou para o céu perguntando: por que eu? Por que exatamente eu tive que suportar um fardo tão esmagador? Porque parecia que eu estava sendo esmagado e testado no lagar da vida, enquanto os outros passavam ilesos? Porque a minha jornada não poderia ser simplesmente normal e fácil? Agora a venda caiu, e você finalmente compreende o quadro maior. Você foi desenhado, esculpido e arquitetado desde antes da fundação do mundo para atravessar exatamente cada milímetro do que atravessou. Cada fragmento de experiência, cada gota de escuridão, solidão e desespero foi um ingrediente vital e inegociável para a complexa receita alquímica que forjaria o ser magnífico e invencível que você é hoje. Sem ter sido exposto ao veneno mais letal, você jamais teria desenvolvido a rara e divina capacidade de sintetizar o antídoto que agora corre nas suas veias espirituais. E a razão fundamental pela qual o seu caminho pareceu infinitamente mais árduo, mais solitário e mais íngreme do que o das outras pessoas é porque você estava sendo preparado de forma intensiva para uma vocação que os outros sequer foram chamados para exercer. A brutalidade e a intensidade avassaladora do seu treinamento correspondem, em proporção exata, à magnitude monumental da sua verdadeira missão na Terra. Entenda isto com toda a certeza e paz da sua alma. Você não estava sendo castigado pelas dificuldades. Você estava sendo armado, treinado e equipado até os dentes através de cada uma delas. E agora que o campo de treinamento ficou para trás, agora que a fornalha esfriou e você provou para todos os reinos e dimensões que é capaz de transmutar qualquer tempestade que ousem lançar na sua direção, começa a fase gloriosa em que você vai colher, com abundância transbordante, tudo aquilo que plantou em lágrimas. As oportunidades maravilhosas que vão começar a se materializar diante de você não são frutos de meras coincidências, sorte ou de um destino cego. Elas são o resultado de um meticuloso e impecável posicionamento divino, orquestrado para colocá-lo no lugar exato onde a sua frequência única, vibrante e curadora é mais desesperadamente necessária. As pessoas incríveis que começarão a cruzar o seu caminho não entrarão na sua vida por acaso. Elas são almas cuidadosamente selecionadas que precisam ser testemunhas oculares de que a transformação milagrosa é possível. E você é a prova viva e irrefutável disso. Os recursos, a prosperidade e as bênçãos que vão começar a fluir para as suas mãos em torrentes imparáveis não são golpes de sorte. São as ferramentas cruciais e necessárias para sustentar a grandiosa missão que você nem fazia ideia de que carregava dentro do peito. Pois, a partir de agora, você conta com duas forças inimagináveis operando a seu favor de maneira simultânea e paradoxal. Você possui a proteção de uma trégua infernal, motivada pela curiosidade cautelosa daqueles que não o compreendem e temem o seu poder, e conta com o suporte, a graça e o endosso absolutos e inabaláveis do divino, guiado pelo mais alto propósito cósmico. O adversário ordenou que o deixassem em total paz, porque teme e deseja decifrar a sua invulnerabilidade. E Deus ordenou que as comportas dos céus se abrissem para abençoá-lo, porque deseja expandir o seu império de luz através de você. De ambos os lados desse vasto e misterioso tabuleiro de xadrez universal, o resultado final e inalterável é exatamente o mesmo para você. A sua vida está prestes a se tornar significativamente, inegavelmente e maravilhosamente mais fácil, mais leve e mais fluida. E isso acontecerá, não porque você perdeu a força ou não aguente mais lutar com bravura, mas simplesmente porque o treinamento terminou. Você já venceu a guerra e, agora, finalmente chegou a sua hora de reinar na paz. Não é apenas porque já provaste vezes sem conta que consegue suportar absolutamente qualquer tempestade que a vida te atire, mas sim porque a tua longa, árdua e silenciosa fase de treino chegou finalmente ao seu fim. Agora, entras na grandiosa era da aplicação, e aqui reside a revelação derradeira
sobre aquilo que te torna tão magnificamente único, tão raro, que até mesmo as forças mais sombrias tiveram de parar tudo o que faziam apenas para te observar em silêncio. Tu és um dos raríssimos seres humanos vivos a caminhar sobre esta terra com a capacidade inata de olhar diretamente para as profundezas do abismo sem permitir, nem por um milésimo de segundo, que o abismo te devore ou te transforme nele. Tu mergulhaste na escuridão mais absoluta e sufocante, e ainda assim, no epicentro desse caos, escolheste conscientemente manter a chama da tua luz acesa e intocável. Tu conheceste as profundezas mais abissais da dor humana, sentiste-a nos ossos, mas tomaste a decisão mais nobre do universo: usar todo esse conhecimento doloroso para curar e erguer os outros, em vez de perpetuares o ciclo interminável de sofrimento. É precisamente esta tua escolha que te torna infinitamente mais perigoso para as forças do desespero do que legiões inteiras de exércitos angelicais. Pensa bem, os anjos operam a partir de um estado de pureza original. Eles nunca sentiram o peso esmagador da escuridão, por isso não conseguem criar uma ponte de empatia genuína com humanos que estão a afogar-se no caos terreno. Mas tu consegues. Tu tens o poder de olhar nos olhos de alguém que atingiu o fundo do poço e dizer com uma autoridade absoluta e inquestionável: eu sei exatamente o que é estar aí, e eu garanto-te que existe uma saída, porque eu mesmo saí desse exato lugar. Essa é uma credibilidade visceral que nenhum anjo possui. É uma autoridade sagrada, conquistada a pulso através da pura sobrevivência, algo que não pode ser forjado nem emprestado. E quando tu ofereces esperança a um coração desesperado, a tua esperança carrega um peso completamente diferente, pois foi testada nas fornalhas mais ardentes, atravessou a noite mais escura e continua a arder com ferocidade. Tu és, na tua essência, um farol indestrutível, forjado na própria escuridão, e o inimigo sabe perfeitamente que cada pessoa que tu alcanças com a tua luz impossível é uma alma que ele perde permanentemente. Porque, se tu conseguiste sobreviver e prosperar, o teu exemplo grita que eles também podem. E esse talvez é o vírus mais perigoso e letal para o sistema de controlo baseado no desespero. Foi por isso que foste marcado como um espécime protegido, não para te ajudarem, mas na tentativa de te conterem, de te observarem e, quem sabe, descobrirem uma vacina contra a força transformadora que tu emanas. Mas é demasiado tarde. O teu brilho já se espalhou. Já estás a transmitir essa esperança incontrolável a cada pessoa que interage contigo, fazendo com que saiam da tua presença sentindo-se estranhamente renovadas. Cada conversa onde alguém que estava a desistir decide tentar mais uma vez. Cada momento em que a tua simples existência prova que sobreviver é possível. Tu és contagioso da maneira mais divina que se possa imaginar. Então, alma escolhida, agora sabes a verdade. Não és apenas diferente. És impossível pelos padrões normais. És uma anomalia celestial que transmuta veneno em vitamina, escuridão em luz ofuscante e dor em sabedoria curadora. Ele escolheu-te para te estudar, porque nunca viu ninguém com a tua resiliência. Deus escolheu-te para te expandir, porque és a prova viva de que a sua teoria mais audaz funciona. A partir de agora, operas com proteção de ambos os lados e com um propósito que transcende a tua compreensão individual. A tua vida já não vai ser sobre sobreviver, vai ser sobre demonstrar que transformação radical é possível, para que outros ganhem a coragem de tentar. Se esta revelação profunda te explicou finalmente porque sempre te sentiste diferente, porque as tuas experiências pareciam esmagadoramente mais intensas e porque carregas simultaneamente feridas profundas e uma luz inexplicável, acabas de descobrir a verdade. És um protótipo divino que até o abismo respeita. Para todos aqueles que chegaram até aqui e querem aprofundar este conhecimento sagrado sobre como operar conscientemente com a singularidade que as hierarquias da luz e das trevas reconheceram em ti, preparei um material específico que custa menos do que uma pizza e vem acompanhado de um audiolivro completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se sentes que mereces amplificar a conexão com a tua natureza única, que fez as sombras pararem para te estudar, o acesso está disponível no link na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Se reconheces que a tua capacidade de transmutar a escuridão em luz impressionou tanto o céu como o inferno,
e estás pronto para operar conscientemente como um pioneiro espiritual, escreve setes nos comentários. Para amplificar esta frequência de transformação impossível, subscreve este canal agora mesmo e ativa todas as notificações para receberes mais revelações sobre como a tua singularidade opera em níveis que desafiam as leis normais da causa e efeito espiritual. Partilha este vídeo com alguém que também parece carregar uma luz impossível depois de atravessar uma escuridão devastadora, porque os protótipos divinos precisam de se reconhecer e fortalecer mutuamente. E antes de ires, clica no vídeo que aparece no teu ecrã agora mesmo para descobrires como a tua anomalia espiritual ativou a proteção dos arcanjos mais poderosos que agora trabalham especificamente para garantir que tenhas todos os recursos necessários para que a tua missão de expansão continue. Juntos, somos infinitamente mais fortes.